Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 5. Quem foi encontrando, dá aquele glória aí. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente começar essa leitura, deixa a sua Bíblia aí aberta. Há neste lugar uma unção que quebra o jugo. Não sei se você já sentiu aí, mas está forte neste lugar. O Senhor está aqui. Eu quero que neste momento de palavra você se atenha àquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações. Eu sei que nós somos humanos, nós somos falhos, mas o Senhor tem uma palavra para nós hoje. E se você veio hoje aqui, irmão, eu quero te perguntar: qual o motivo da tua vinda neste lugar? Será que a nossa vinda a este culto foi porque eu precisava bater um cronograma de final de semana? Será que eu vim nesse culto para que no final do culto eu pudesse bater uma foto? Será que eu vim neste culto porque eu queria mostrar para as pessoas que eu estou frequentando a igreja? Qual é o motivo que nós viemos hoje nesse lugar? Qual é a intenção do seu coração de estar aqui hoje? Eu quero te dizer, meu irmão, a nossa alegria, a nossa convicção é Jesus. Se você está aqui, nós viemos para adorá-lo. Ele te trouxe nesse lugar. Eu não tenho palavra, irmãos, mas Deus tem palavra para os nossos corações. Glória a Deus. Vamos ler o que o texto diz? E o texto começa assim. É o próprio Cristo falando. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me perguntam: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Então Jesus estava falando que ele iria partir. Jesus estava falando que ele precisava partir para os discípulos. E eles se entristeceram o coração. Mas Senhor, por que o Senhor vai? E o texto continua. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Jesus está dizendo que naquele momento os discípulos não tinham como suportar as verdades e os ensinamentos que viriam. E por isso ele precisava ir, porque o seu propósito já tinha se findado nessa terra. Ele continua o texto. Versículo de número 12. Ele diz assim: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, até aqui, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. E ele continua finalizando: mas um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão novamente. Amém? Jesus estava conversando com os discípulos. Ele tinha uma verdade muito importante para compartilhar. Ele estava dizendo: eu preciso ir. Eu preciso ir para a cruz. Eu preciso sentar à destra de Deus. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem o meu toque, sem a minha presença, sem o meu conforto. Eu enviarei o Consolador. Aleluia, glória a Deus. Todos nós que recebemos a salvação, quero que você entenda que o Espírito Santo veio fazer habitação dentro de você. E se talvez isso não te impactar, irmão, talvez eu não sei o que mais possa estar impactando. O próprio Deus
escolheu vasos de barro para fazer a sua habitação. O próprio Deus fez morada dentro de mim, dentro de você. Amém? E nós temos que entender, irmãos, que o Espírito Santo é aquele que nos conduz por esse caminho, é aquele que nos guia, é aquele que nos aconselha, é aquele que nos instrui, é aquele que traz a mentalidade de Cristo para nós. É Ele. Se a gente olhar no livro de Atos, a gente vai ver que a igreja, no início, ela foi conhecida como os do caminho. Quem se lembra? Glória a Deus. E os fariseus também falavam, a seita do caminho. É interessante porque se você pegar no capítulo 30 de Isaías, ele vem dizendo que haveria um caminho, que o Senhor nos guiaria, nem para a direita, nem para a esquerda, mas uma voz nos conduziria até o fim. E se você for pesquisar, e você for observar, essa palavra, esse ajudador, essa voz, quer dizer aquele que te pega pela mão, do início da sua vida, e te entrega no final da caminhada, com vitória. Todo o processo, todo o trajeto, ele está com as mãos seguradas nas suas. Aleluia, glória a Deus. E esse Espírito, irmãos, ele não vem causar qualquer tipo de divisão. O Espírito é cavalheiro, e ele age na mansidão do nosso coração, ele age naquele lugar mais íntimo. E nós temos que entender que quando nós começamos então a servir a Deus, nós temos que perceber se realmente o Espírito Santo, o Consolador, o guia, o companheiro, o confortador, se ele está vivendo em nós realmente, ou se nós é que estamos vivendo e colocando ele no banco do carona, que é o que tem acontecido ultimamente na igreja. Muitas vezes a gente recebe a salvação e a gente fala para o Espírito Santo, fala para Deus, entra aqui no banco carona. E nós continuamos a fazer as mesmas coisas de sempre, com os mesmos projetos, com os mesmos planos, tudo é a mesma coisa. Você só quer Deus, e eu só quero Deus muitas vezes para ser como se fosse um amuleto que nos protege, mas os planos e os projetos são os nossos. Irmãos, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que escolho, mas o Senhor escolhe por mim. Não sei se você sabe, mas quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos falando que Ele é nosso dono, que Ele nos comprou com precioso sangue. E esse sangue, irmãos, foi jorrado, porque Jesus tomou todo o cálice da ira de Deus, para conquistar para nós uma salvação. E esse é o início da nossa caminhada, esse não é o final. O Espírito Santo está agora habitando em nós e nos chamando para ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas muitas vezes, irmãos, a dureza do nosso coração e tantas coisas tem impedido da gente ter esse relacionamento mais profundo. Qual foi a última vez, irmãos, que o Espírito Santo falou no seu coração? Qual a última vez que você, que eu, nós lembramos que Deus nos usou para fazer alguma coisa nessa terra? Irmãos, o Espírito Santo é aquele que glorifica o Pai, é aquele que te conduz a um caráter mais parecido com o caráter de Jesus. O Espírito Santo é aquele que molda em você, molda em mim aquilo que nós precisamos para dar fruto, e Ele corta para dar mais fruto ainda. Que nós possamos ter esse entendimento, que Ele clama, que Ele nos chama, que Ele nos conduz a esse lugar. E é interessante porque quando eu começo a perceber que Deus, Ele começa a me conduzir, aí sim que as coisas começam a ficar um pouquinho melhor. Porque nós somos falhos, irmãos.
Quantas escolhas eu e você nós já fizemos, muitas vezes, nos arrependemos. Quantos direcionamentos, quantas coisas. Se o Espírito Santo te pedisse hoje o seu emprego, você estaria disposto a abrir mão? Se o Espírito Santo te conduzisse a sair dessa cidade para um outro lugar, você estaria disposto? Se o Espírito Santo te falasse para você fazer alguma coisa que aos olhos humanos, muitas vezes é algo muito doido, radical, será que você teria essa coragem? Porque Ele tem o nome de Consolador e Confortador. Mas muitas vezes nós queremos conduzir. E nós iremos ser confortados do quê? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens que tiveram falhas, que tiveram erros, mas que eles renderam as suas vidas ao Senhor Jesus. Renderam as suas vidas ao Espírito Santo. Eles viveram para a vida de Deus. E este é o lugar que o Senhor nos chama a viver. Esse é o lugar que o Senhor nos chama a estar. Será que nós conseguiremos soltar o controle e falar: Espírito Santo, guia a minha vida? Nosso coração, irmão, nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos do Espírito. Sem Ele, nós não conseguiremos ter fruto. Nós não conseguiremos chegar a lugar algum na fé. Deus tem coisas sobrenaturais para cada um de nós. Coisas tremendas. Coisas que só Ele revela para os filhos. Se você tiver com a tua Bíblia, abra comigo. Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio 29, 29. Glória a Deus. Quem não encontrou, acompanha comigo. O texto diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Repita comigo: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Glória a Deus. Para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Aleluia. Irmãos, aquilo que não foi revelado, aquilo que não foi direcionado para nós podemos conjecturar, nós podemos imaginar, mas aquilo que já foi revelado, irmãos, é algo que o Senhor quer que nós obtenhamos com força, com fé. Aleluia. Bendito aqueles que não viram e creram, somos nós. Aqueles que muitos profetas desejaram ser a habitação do próprio Deus, mas eu e você, nós temos esse privilégio hoje. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu creio, meus irmãos, nós estamos vivendo num momento onde o Senhor quer nos levar num lugar mais profundo. Muitas vezes eu paro e começo a refletir. O Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem muito mais para cada um de nós. O Senhor quer, se revelar para você, para mim, para todos nós. O Espírito Santo está ali, mais desejoso que a gente seja cheio dele do que nós mesmos muitas vezes queremos estar. Ele quer, irmãos, esse lugar. Aleluia. A pergunta é: será que realmente nós desejamos? Será que realmente nós estamos preocupados com isso? Será que realmente o nosso nome é conhecido no céu? Será que Deus conhece o nosso nome no céu? Será que quando a gente levanta de manhã, Deus fala: esse é meu filho querido, estava ansioso para me relacionar com ele? Aleluia. É esse lugar, irmão, que a gente quer estar. É nesse lugar que a gente precisa estar. Um lugar de fome de Deus. Irmãos, o Espírito Santo está em todo lugar. Em toda a terra, em todo lugar que você possa imaginar, Ele está. Mas os lugares onde há fome dEle, onde há um desejo por Ele,
aí sim Ele estará para encher os corações. É neste lugar de fome, irmãos. Quando você chega diante de uma pessoa que deseja a Deus, você sente nos olhos dela. Você sente, sabe, aquele brilho. De metros de distância você consegue sentir a fome que ela tem. É nesse lugar, irmãos. Muitas vezes nós temos sido apáticos na fé. Muitas vezes perdendo, sabe, qual é o real objetivo, caminhando. E o Senhor quer nos encher para que a gente possa ser cheio, para estar na obra, para estar sendo frutífero. E muitas vezes a gente pensa que muitas vezes fazer a obra é somente aqui no culto. Muitas vezes que somente fazer a obra é somente estar aqui, é louvar. Mas o Senhor, Ele quer nos encher. O Senhor, Ele quer te usar em qualquer lugar desta terra. Basta você querer e você estar atento à voz dEle. Onde o Espírito Santo está, irmãos? Faça uma reflexão hoje. Será que nós temos almejado por Ele? Será que Ele tem sido essencial na nossa caminhada? Ou a gente está levando a nossa fé? Vamos ver onde que vai dar. Será que esse é o nosso coração, irmãos, diante de Deus? O Senhor, irmãos, Ele tem que fazer. Ele tem para fazer muito no meio de nós, muito. Mas nós precisamos nos posicionar. Irmãos, nós podemos ter tudo nessa terra, mas sem a ação do Espírito Santo nós não somos nada. Nada. Somos pó e cinza aqui. Sem o Espírito Santo não há o convencimento do pecado. Sem o Espírito Santo não há o derramar dos dons. Sem o Espírito Santo não é o arrependimento das pessoas que não conhecem a Deus. Sem o Espírito Santo não há o mover dentro da igreja. Sem o Espírito Santo não há nada. É apenas o começo na minha e na sua vida. Amém? É apenas o início para que eu e você possa chegar em lugares mais profundos em Deus. Sabe, irmão, tem hora que eu começo a refletir, eu começo a perceber, sabe, eu tenho ânsia, eu tenho vontade, eu tenho desejo do céu, eu tenho o desejo de Deus. Sabe, nós temos que buscar esse lugar, irmãos. Não há nada nessa terra mais precioso do que o Espírito de Deus. Não há nada que usurpe esse lugar, que seja mais precioso. Ele é aquele que ressuscitou Jesus no terceiro dia e prometeu ressuscitar cada um de nós. É aquele que nos conduz à salvação, é aquele que glorifica o Filho. E se você buscar o Espírito Santo e ter Ele como seu melhor amigo, o Pai é glorificado, Jesus é glorificado, porque Ele dá testemunho do Pai. Ele prepara os filhos para aparecer com o Pai. E no capítulo 14 de João, Jesus diz: tudo aquilo que eu faço, vocês ainda farão maiores. Tudo aquilo que pedires meu nome será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Certa vez Jesus, lendo o livro de Isaías, numa sinagoga, ele começa a ler, e ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Você pode me falar, mas isso foi Jesus falando do seu ministério, da sua vida. João 14 diz: e as obras que eu faço ainda farão maiores, porque eu vou para o meu Pai, e tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa unção está sobre mim e sobre você. Essa unção que despedaça o jugo, essa unção que leva cura a quem precisa, essa unção que traz a verdade, essa unção que leva o pecador à salvação. O Espírito Santo está sobre você e sobre mim. Aleluia. Ele é a garantia, Ele é o penhor.
Ele é o selo. Na lei havia circuncisão, nós temos agora o Espírito Santo, que é a garantia, que nos carimba, que fala, esse aqui realmente é um filho de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, por essa habitação em nós, glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo de número 2 diz o seguinte, só acompanhe comigo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou por nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia. Glórias a teu nome, Espírito Santo. Irmãos, é um privilégio tão grande. Tu és santo. O Espírito Santo é tudo para nós, irmãos. Não entristeça o Espírito Santo, não extingua, não apague, não refute. Irmãos, como, sabe, uma boia no rio que vai sendo conduzida, entre no rio e deixe ser levado por Deus. Exerça a fé. Exerça a fé que Deus depositou dentro de você. Confie. Nós não temos como saber aquilo que vai acontecer no meu ministério, na minha vida. E durante muito tempo eu fiquei me perguntando, falando para Deus, e sobre o meu ministério, sobre a minha vida, o que vai acontecer lá na frente? Muitas vezes essa é a nossa dúvida, é a nossa oração. E Deus falou para mim, viva o agora. Viva agora. Ouça agora. Responda agora. Clame. Deseje agora. As coisas vão se assentando, irmão. Eu nunca vi na Bíblia nenhum profeta, nenhum homem onde Deus disse para ele, revelou para ele todo o seu ministério. Eu nunca vi. Deus dava uns vislumbres de algumas coisas que iriam acontecer, mas Ele nunca revelou totalmente nada para ninguém. Porque nós precisamos exercer fé na palavra que já foi plantada. Creio eu que Deus já te direcionou, que Deus já te prometeu, que Deus já falou contigo. Agarre essa palavra, porque foi o próprio Deus que falou, porque foi o próprio Deus que prometeu. Aleluia. Se o Senhor prometeu, irmãos, vá, sem medo, sem preocupação, sabe, sem pestanejar, porque muitas vezes as pessoas vão nos julgar, as pessoas muitas vezes não nos reconhecem, as pessoas muitas vezes nos machucam, nos maltratam, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, o Espírito Santo estaria conosco todos os dias. Quando a Bíblia diz que Jesus, na sua própria fala, diz que quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e venha, a gente às vezes tem um equívoco de pensar que Ele está falando ali de alguns problemas do dia a dia, conta para pagar, boleto, enfermidade, uma perda de um emprego. Só que até o ímpio passa por isso, irmão. Até o ímpio passa por isso. Será que ele queria dizer isso? Ele está dizendo, aquele que quer vir após mim, tem uma fé radical. Deixe eu viver na sua vida. Deixe eu fazer as coisas. Só seja conduzido. E a maior dificuldade nossa, irmão, nessa geração, nessa loucura que nós estamos vivendo, rede social, tanta informação, a gente vai orar, a gente não consegue orar. É 15 minutos só para a gente sintonizar no céu. Não é, irmãos? Para daí a gente começar a orar, porque nós estamos vivendo uma geração corrida, uma geração que se preocupa com tanto,
a gente começa a falar, não, hoje eu vou orar aqui um pouquinho, é de praxe. Irmãos, muito mais do que ter uma oração, Deus nos chama para ter um relacionamento. Deus quer que você compartilhe o seu dia com Ele, que você converse, que você agradeça, que você pergunta, que você chame e convide Ele para que Ele possa revelar para você as Escrituras. E Ele responde, irmãos. Isso não é privilégio de ninguém, de profeta, de ninguém não, é de todo mundo. Jesus rasgou o véu, o acesso está garantido para mim e para você. Mas muitas vezes, todo esse engodo, todo esse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente esquece um pouco disso. Mas o Senhor nos chama para estar no centro deste lugar. E aí você pode começar a me perguntar, o que eu preciso fazer então? O que eu preciso estar organizando para que o Senhor possa estar na minha vida desse lugar, dessa forma que você está falando? Primeira coisa, volume. Qual é a intensidade da sua fome? Qual é o seu desejo por Deus? Deus é aquele que é o mais importante? Você abortaria tudo se Deus te pedisse hoje para falar, eis-me aqui, Senhor? Muitas vezes a gente está vivendo o Evangelho, irmãos, um Evangelho que a gente só convida Jesus. Vem cá, Pai, vamos ali comigo. E o Senhor quer dirigir a nossa vida. O Senhor, Ele quer, irmãos, criar em nós um lugar de relacionamento. Ele quer que a gente possa ter histórias de bênçãos, de coisas que Ele mesmo fez na sua vida. Sabe, chega da gente ficar ouvindo testemunho de que o irmão recebeu, o irmão teve e você não teve. Deus chama você para estar nesse lugar, de viver no sobrenatural, de viver nesse lugar, de provar que realmente Deus é presente em todos os momentos da nossa vida. Ele é esse Deus. Primeira coisa, o volume. Nós precisamos dar prioridade ao Senhor. Volume, desejo, fome do coração. O mais interessante é que quando a gente começa a ser santificado, quando a gente começa a estar nesse lugar de relacionamento, a gente começa a perceber que tudo na nossa volta, meu irmão, as nossas vontades, os nossos desejos, começa a não importar tanto. Você só fala assim, Espírito, o que o Senhor tem para mim? Nada mais importa. Sabe, irmãos? Deus, Ele tem um lugar para que Ele possa estar conosco nesse lugar de comunhão, de profundidade. Quem quer estar nesse lugar, irmão? Eu anseio, irmãos, nesse lugar. Esse lugar é um lugar de bênção. Outro ponto que nós precisamos entender, que muitas vezes a gente conseguir a fazer tudo isso na nossa vida, é a questão do conforto. Nós gostamos de ter tudo, irmãos, de uma forma confortável. Esse é um padrão do ser humano. A gente gosta de um lugar de conforto. O tempo que nós temos, nós priorizamos com tantas coisas. A gente coloca tanta coisa, né? E coisa para fazer, irmão, não falta. Tem trem demais, como diz o goiano. Mas a nossa prioridade é o reino de Deus. Se você foi chamado, irmão, a Bíblia diz que aquele que vai construir uma torre, ele tem que calcular o que ele vai gastar. Aquele que vai fazer uma ponte tem que calcular. Aleluia. Há um lugar, irmãos, onde Deus nos chama. Só que Ele quer estar em primeiro lugar em nós. Eu sonho um dia, irmãos, todos nós estarmos num lugar, irmãos, onde nada mais importe, só Deus. E quando este dia chegar, o avivamento virá. E quando este dia chegar, sabe, nada mais importará. É neste lugar de adoração, é neste lugar de comunhão, sabe? E é muito fácil, irmãos, a gente começar a compreender, como eu estava falando, essa correria do dia a dia, do mundo, às vezes apaga a voz do Espírito em nós. Mas eu quero te perguntar, quantas vezes você sentiu, muitas vezes, uma vontade de ligar para alguém que você nem pensava? Quantas vezes você teve uma vontade súbita
de dar um abraço em alguém? Quantas vezes você teve essas vontades? E às vezes a gente fica pensando que é de nós mesmos. Ah não, isso aqui é a vontade minha. A gente tem que entender que quando o Espírito Santo fala conosco, Ele fala de uma forma simples. Ele pode usar sim de coisas mais complexas, mas a forma que Ele usa para falar com seus filhos é algo que se chama testemunho interior. É algo que vem dentro de você, que você sabe alguma coisa, mesmo que você não conheça ninguém, mas você sabe que é para fazer. E quando você alinha com Deus, que você busca o Espírito, essa conexão ela fica mais forte. Então quando o Espírito fala com você, você reconhece que é Ele falando, não é a sua mente. Nós precisamos fazer essa divisão. O Espírito Santo chama a gente para estar nesse lugar de obediência às pequenas coisas que Ele nos fala, aos pequenos comandos que Ele nos dá. Mas nós não temos essa percepção, porque o mundo tem sido muito corrido e nós temos deixado o Espírito Santo de lado. Ele é Deus, irmãos. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele se alegra. Ele se entristece. Deus, Ele tem, irmãos, zelo pela sua igreja, zelo pelo seu povo. Para nós, muitas vezes ter emoções é um significado de fragilidade. Eu tive medo. Aí eu fiquei alegre. Irmãos, para nós é esse entendimento. Mas Deus é um Deus que tem emoções. É um Deus que se alegra. O Espírito Santo se alegra com você. O Espírito Santo, ele se entristece quando a gente deixa Ele de lado. Ele é Deus, irmãos. Ele não é um poder, Ele não é uma névoa, Ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus que habita em você e habita em mim, e nos convida a estar nesse lugar profundo em Deus, para que Ele venha colocar o caráter de Cristo dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Que amor é esse? Glória a Deus! Que amor é esse? Meu querido, Ele fala de uma forma simples. Hoje eu estava subindo no mercado, vou compartilhar para vocês. Estava comprando uns pãezinhos quentes para comer no café da manhã, que coisa boa, né? Estava indo do lado da calçada e falei, vou passar para o outro lado. O Espírito Santo falou, não, continue aqui. Eu não entendi e continuei. Lá na frente tinha uma caminhonete com uma moto atrás. E só tinha uma moça e um rapaz que não conseguia tirar essa moto. Aí eu falei, agora eu entendi por que não era para passar. Eu fui lá, ajudei eles, eles me agradeceram. Por que eu estou contando isso aqui? Porque Deus é um Deus de simplicidade. Ele fala no seu íntimo. Se a gente não honrar o Espírito Santo com essas pequenas coisas que Ele nos fala, como o Senhor vai confiar as grandes coisas na nossa vida? Como vai vir as experiências? Como vai vir os grandes testemunhos? Imagine, irmão, que a nossa caminhada é como se fosse uma prova. Deus, Ele nos testa. O Senhor, Ele vai criar situações dentro de nós para nos testar. E o relacionamento, irmão, ele é progressivo. Você vai entendendo o que Deus está fazendo, você vai correspondendo a Ele, e Ele vai trazendo ainda coisas maiores, revelações mais profundas da palavra, vai te dando encorajamento, intrepidez. Você fala assim, eu não consigo pregar, busque a Ele. Ah, mas eu não tenho conhecimento bíblico, leia a Bíblia e busque a Ele. Ah, mas eu não sei se Deus vai curar, busque a Ele, que a sua fé será edificada. O problema é que nós temos toda uma teologia pronta, nós conhecemos, mas o que falta para nós, irmãos, é uma integridade teológica. Será que o que eu sei, eu estou colocando em prática? Será que o que eu sei está fazendo mudança na minha vida? Será que eu estou tentando somente ter um conhecimento para falar para as pessoas que eu conheço determinado assunto, e aquilo não está impactando dentro de mim? Esse não é o Evangelho. O Evangelho, ele pode ser simples, mas ele é poderoso. Ele pode ser simples, mas ele muda. Ele pega um Pedro pescador, irmão, que não sabia muitas vezes o alfabeto da época, e mostra para ele o grande Deus, e transforma Pedro num grande pescador de homens.
Esse é esse Deus que confunde o mundo. Mérito nenhum nós temos. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, a marca da promessa, o Deus Todo-Poderoso que fica e habita e está em você, foi conquistado com preço. Não veio de graça não. O Senhor teve que beber todo o cálice da ira de Deus para dar para mim e para você nosso nome estar escrito no livro da vida. Não foi gratuito, foi em substituição. Imagina a ira de Deus sendo derramada sobre Cristo, e Ele olhando para toda a humanidade e falando: eu pagarei o preço com amor. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Irmãos, a gratidão a Deus, a vida a Deus, o sacrifício que nós temos feito a esse Deus maravilhoso. Oh, Jesus, nos perdoe. Que amor é esse? A Bíblia diz, para finalizar, Salmo de número 51, 12, diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Aleluia. Devolve-me a alegria da salvação. Lembra de quando você passava o tempo com Deus, que você ia até as madrugadas, que você orava, que nada mais importava, nem relógio você deixava do lado. Esse lugar que o Senhor chama para que a gente volte. Irmãos,